Bem, galera, dando continuidade aqui, tá? Vamos continuar a resolução dos exercícios sobre modelos atômicos, tá? Modelos atômicos 2. Nós vamos abordar aqui nessa aula algumas questões relacionadas ao modelo atômico de Rutherford e da identificação dos átomos. Então vamos lá. Opa, beleza. Na aula passada nós paramos na quinta questão, tá? Então dando continuidade, sexta questão. No modelo atômico de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo com carga onde estaria concentrada quem? Então, galera, no modelo atômico de Rutherford, de acordo com ele, o núcleo ele possuía carga o quê? Positiva. Por quê? Quem estaria no núcleo? Partícula de carga positiva, que seriam os prótons. Onde estaria concentrado quem? Toda a massa do átomo. Beleza? Ao redor do núcleo estariam distribuídos os, muito bem, elétrons, tá? Numa região chamada de eletrosfera. A alternativa completa, que completa corretamente a frase é letra C. Tá? Então, o núcleo de carga positiva, onde concentra toda a massa do átomo, e ao redor, numa região chamada eletrosfera, nós temos os elétrons. Perfeito. Sétima questão. Na famosa experiência de Rutherford, realizada no início do século XX, com a lâmina de ouro, os fatos que isoladamente ou em conjunto indicam ou indicavam que o átomo possuía um núcleo pequeno e positivo foram. Então ele quer saber os fatos que explicam que o núcleo era pequeno e positivo. Tá? Então pode ter uma ou mais de uma alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. A maioria das partículas alfa atravessava os átomos da lâmina sem sofrer desvios em sua trajetória. Perfeito, essa alternativa está correta. Tá? Então, se a maioria das partículas alfa atravessava os átomos de ouro na lâmina, quer dizer que o núcleo ele é pequeno e existe uma região muito maior que Rutherford chamou de eletrosfera, tanto que o átomo dele, né, ele falou que predominava o vazio, por causa dessas regiões onde ficavam os elétrons, tá? E por onde as partículas alfas passavam. Certo? Letra B. Ao atravessar a lâmina, uma maioria das partículas alfa sofria desvios em sua trajetória. Não, gente, não é uma maioria. A maioria passava sem sofrer desvios. Uma minoria passava e sofria desvios. Beleza? Letra B incorreta. Letra C. Um pequeno número de partículas alfa atravessando a lâmina sofria desvio de sua trajetória. Tá? Perfeito, galera. A letra C está correta. Tá? Um pequeno número, eles se chocavam, triscavam, tangenciavam o núcleo e sofriam desvios. Show de bola. Então até agora, letra A e letra C. Vamos ver se tem mais uma correta. Letra D. Um grande número de partículas alfa não atravessou a lâmina. Galera, não era um grande número. Tá? Pouquíssimas, uma minoria de partículas colidia com o núcleo, já que as partículas alfa eram positivas e o núcleo era positivo. Então pouquíssimas partículas se chocavam diretamente com o núcleo e voltavam. Então a letra D é incorreta. Letra E. As partículas alfa teriam cargas negativas. Não, nós vimos lá na aula que as partículas alfa eram constituídas de carga elétrica positiva. Tá? Então nós temos aí duas alternativas corretas. Letra A e letra C. Oitava questão. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Primeira, o átomo não é indivisível e a sua matéria possui propriedades elétricas. Opa, quem determinou a propriedade elétrica da matéria em 1897? Um carinha chamado Joseph John Thomson, que veio após Dalton. Tá? Ele descobriu os elétrons. Lembra lá do experimento com a ampola de Crookes? A luz sofria desvio para o lado da placa positiva. Tá? Então ele chegou a essa conclusão que a matéria apresenta propriedades elétricas. E que o átomo passou a ser o quê? Divisível, certo? Diferente de Dalton. Dalton falava que o átomo era o quê? Indivisível. Então a primeira é Thomson. Segunda, o átomo é uma esfera maciça. Quem foi que propôs isso em 1808? Tá? O cara que propôs o primeiro modelo atômico científico, chamado John Dalton. Ele falou que o átomo era uma esfera maciça. Ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Terceira, o átomo é formado por duas regiões denominadas de núcleo e eletrosfera. Beleza, quem falou sobre a existência de um núcleo? Ernest Rutherford, em 1911.
tá? E a eletrosfera, onde ficavam os elétrons circulando bonitinhos ao redor do núcleo. Alternativa correta, aí nós temos a letra B de bola, tá? Thomson, Dalton e Rutherford. Nona questão. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons e outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Letra A. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Galera, cargas elétricas de sinais opostos, tudo bem, nós vimos isso. Os prótons são positivos e os elétrons são negativos, mas espera aí. Tá? Eles não apresentam massas iguais. O elétron, tá? Ele apresenta uma massa tão pequena que é considerada desprezível. Tá? É em torno de 1836 vezes menor do que a massa de um próton. Então isso que está indicando aí que a alternativa A é uma alternativa incorreta, mas ele quer correta. Letra B. Entre as partículas atômicas ou subatômicas, os elétrons têm maior massa. E acabamos de ver que os elétrons possuem uma massa muito pequena, tá? E ocupam o maior volume do átomo. Não, nada a ver, viajou geral. Letra C. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa. Perfeito, tudo bem, até aqui tudo lindo. E ocupam o maior volume do átomo. Gente, se os prótons e os nêutrons eles estão no núcleo do átomo, logo o núcleo do átomo é pequeno, de acordo com o Rutherford, ele é pequeno e denso. Então os prótons e os nêutrons não podem ocupar um grande volume. Eles vão ocupar o quê? Um pequeno volume, que é no núcleo do átomo. Sobrou aí a alternativa letra D, que é a correta, né? Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, perfeito, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. Show de bola, eles estão no núcleo pequeno, tá? Prótons e nêutrons pequenos. Alternativa, letra D. 10ª e última questão. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio, tá? Nós temos aí Hg 200 lá em cima à esquerda e 80 embaixo à esquerda. Galera, Hg, tá? É o símbolo. Nós vimos lá na nossa aula de identificação dos átomos. Tá? Todo átomo, todo elemento é representado por seu símbolo, tá? Que pode ser uma ou duas letras. No caso aí do mercúrio, 2 letras. Lembra lá, se for uma letra, a primeira é uma letra apenas, ela é obrigatoriamente maiúscula. 2 letras, a primeira é maiúscula e a segunda minúscula. No caso do mercúrio aí, ó, Hg, Hzão, Gzinho. Gente, ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons respectivamente. Então, bora lá. Prótons, olha para baixo, é o númerozinho que está lá embaixo, 80, muito bem. Esse é o número de prótons, tá? Galera, olha para o mercúrio, olha para o Hg. Tu não está vendo nenhuma carga positiva nem negativa em cima do Hg. Quer dizer que esse átomo ele está neutro. Afirmo de novo para vocês, toda vez que tu olhar para o símbolo do elemento e tu não vê nenhuma carga positiva ou negativa, quer dizer que o átomo ele está neutro. Professor, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro é aquele onde o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Se o número de prótons do mercúrio é 80, quantos elétrons ele tem? 80. É a mesma coisa, é o mesmo valor. Isso só vai mudar se ele se tornar um íon, tá? Um cátion ou um ânion, beleza? Mas aí ele está neutro. Aí ele quer saber o número de nêutrons. Como é que eu calculo, professor, o número de nêutrons? Lembra lá quando eu falei para ti que o número de massa é o número de prótons mais nêutrons? Então bora reorganizar essa fórmula, ela vai ficar assim, já vou dar o cálculo para vocês. Isso, olha aí, ó. O número de nêutrons, então, vai ser o número de massa menos o número atômico, ou menos o número de prótons, tá? Já que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, certo? Lembra lá que ele é a identidade do elemento. O número de massa, que está lá em cima, 200, menos o número atômico, que é o de baixo, 80. Então, 200 menos 80, nós temos 120. Então, bora organizar aí nossas ideias. Ele quer saber, na ordem, prótons, nêutrons e elétrons. Número de prótons, 80. Número de nêutrons, acabamos de calcular, 120.
E número de elétrons, já que o mercúrio está neutro, também é 80. Perfeito, galera? Bora ver aí a alternativa correta, é a letra C, 80, 120, 80. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, tamo junto na parada. Tchau, tchau.